Então, Lucas capítulo 10, versículo 1 em diante. Eu vou fazer uma leitura rápida, porque tem alguns versículos para ler. Então, por favor, vão me acompanhando. Versículo 1 de Lucas 10. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Olha bem, Jesus tinha que ir num certo lugar. O que ele fazia? Ele mandava primeiro os 70, de 2 em 2, para passar por onde ele iria passar. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós, e ficai na mesma casa, comendo, bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto: já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco de pano, grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantado até os céus? Até ao inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, até pelo teu nome, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Pai, nesta manhã, nós rendemos a Ti louvor, adoração, toda glória e toda honra. Nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus. Nós Te amamos, ó Deus. Nós Te agradecemos pelo Teu favor, pelo Seu zelo, pelo Teu carinho. O Senhor tem coberto as nossas vidas e as nossas famílias. E nós Te louvamos. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. E todos dizem: Amém, Jesus. Muito bem, capítulo 9 de Lucas, acontece o envio dos 12. Jesus pega 12 discípulos, ou os seus 12, que depois seriam os 12 apóstolos, considerando a perda de Judas Iscariotes, ficariam 11, mas ele pega esses 12 apóstolos e manda eles numa missão. E ele dá a esses apóstolos autoridade para pregar em seu nome, para ministrar, para curar os enfermos, para expulsar demônios e etc. Essa primeira missão, ou esta comissão desses 12, é uma alusão à nação de Israel. O número 12, para quem não sabe, na Bíblia, significa governo de Deus, é o número do reino de Deus. Então, onde você vê 12 na Bíblia, a chance de que aquilo está se referindo ao governo ou ao plano perfeito de Deus é muito grande. Então, por exemplo, a Nova Jerusalém tem 12 colunas, a Nova Jerusalém tem 12 portas, a Jerusalém terrena tinha 12 portas. Jesus teve 12 apóstolos originais, e as tribos de Israel são 12, por aí vai. Então, quando Jesus manda os 12, nessa primeira comissão, o que ele está fazendo, em primeiro lugar, é priorizar a nação de Israel. Ele está mandando um número que corresponde ao plano, ao projeto que Deus tem com a nação de Israel. Paulo diz em Romanos 1,12, que não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro do judeu
e depois do gentio ou do grego. Ou seja, Israel tem uma primazia na economia divina. Deus sempre pensa primeiramente em Israel. Deus tem um plano com Israel, ele não cancelou esse plano e jamais cancelará. Mas o que acontece? Deus previu a salvação dos povos. Em Gênesis capítulo 12, quando Deus chamou Abraão, separou Abraão do seu povo, da sua terra, e levou Abraão para a região aonde o seu povo se estabeleceria, Deus disse para ele no capítulo 12, versículo 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em você, em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, desde os primórdios, desde o começo, Deus já tinha um plano com Abraão, de usar Abraão como instrumento de salvação das famílias. Você pode dizer, a minha família está incluída? Está muito fraquinho, diga, a minha família está incluída. Ou seja, Deus pensou na minha família, na sua família, desde o começo. Deus ama a sua família. Amém, gente? Deus diz, eu vou abençoar você, eu vou abençoar os que te abençoarem, e amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e vou abençoar em você todas as famílias da terra. E aí, isso foi no capítulo 12. No capítulo 15, Abraão tem uma outra experiência com Deus, quando ele é visitado por anjos do Senhor, e dentre esses anjos havia uma figura que acredita-se ser o Cristo antes da encarnação. E aí o Senhor fala para ele, Abraão, dá uma olhada para cima, conta as estrelas. Você consegue contar a areia do mar? Não, assim será a sua descendência. Ou seja, uma descendência terrena e uma descendência espiritual. A areia do mar e as estrelas dos céus. Então, o que Jesus está fazendo no capítulo 10 de Lucas? Jesus está tratando de forma fiel aquilo que já estava pré-estabelecido no Velho Testamento. No Velho Testamento, Abraão recebeu uma descendência terrena, que é a areia do mar, e uma descendência espiritual, que são as estrelas dos céus. Israel é a descendência terrena. A igreja, eu e você, somos a descendência espiritual. Nós não temos, pelo menos não que tenhamos conhecimento, nós não temos sangue judeu na veia, não é? Mas nós temos o sangue de Jesus na veia. Jesus morreu pelos nossos pecados para nos dar o direito de sermos aceitos na família de Deus. E agora nós somos parte dessa família. E Efésios capítulo 3 é um capítulo interessante, porque nele Paulo discute um dos mistérios de Deus. Paulo fala de 3 mistérios de Deus nas suas cartas. Um dos mistérios é a inserção dos gentios no reino de Deus. Então, capítulo 3 de Efésios é Paulo explicando isso. Como que ele pega 2 povos, que é o povo judeu e o povo gentio, e desses 2 povos ele faz um para a salvação, para uma linhagem espiritual. Então, capítulo 10, já que ele já tinha mandado um grupo no capítulo 9 de 12 representando Israel, agora ele precisava cumprir com esta missão de mandar 70. Então, eu li o capítulo 10, porque o capítulo diz assim, depois disso o quê? Nós estamos no 10, nós estamos saindo do capítulo 9. Então, acontece várias coisas do capítulo 9, dentre elas, ele começa com o envio dos 12. E o texto diz, e depois disso, designou o Senhor ainda, diga comigo, ainda. Designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os. Aí agora o que acontece? Jesus chama esses 70 e diz o seguinte, olha, eu vou visitar algumas cidades, eu vou passar por algumas vilas, mas eu preciso que vocês vão na frente. Eu preciso que vocês vão e preparem o caminho. Olha bem, porque eu vou passar por onde vocês passarem. E agora esse grupo já não é mais uma representação de Israel. Esse grupo é uma representação da igreja. O número 70 no Velho Testamento, que foi usado muitas vezes, ele tem 2 simbolismos. Ele simboliza nações e simboliza juízo.
o grupo que saiu de Noé e dos 3 filhos de Noé e que deu origem às nações como nós conhecemos hoje, esse grupo era de 70 pessoas. As primeiras nações foram formadas a partir de um grupo de 70 pessoas. Jacó, quando ele foi para uma nação gentílica, com o seu povo, ele entrou lá com 70 pessoas. Quando Deus quis corrigir Judá dos seus pecados e trazer um juízo e levá-lo para uma nação gentílica, Deus estabeleceu um juízo de 70 anos. E por aí vai, você vai encontrar o número 70 na Bíblia, muitas vezes ligado a nações gentílicas e ligadas ao juízo ou à disciplina divina. Então, quando ele vem e fala, eu estou enviando os 70, o que ele está dizendo é o seguinte, agora eu estou fazendo uma aliança com os povos, eu estou fazendo uma aliança com as nações, ou seja, de dentro dos povos, de dentro das nações, eu vou tirar um povo com o qual eu vou me aliançar. E esse povo se chama igreja. A igreja do Senhor é esse povo de todas as tribos, línguas e nações com os quais Deus se aliançou. Nesta manhã eu estou aqui para te dizer que Deus está aliançado contigo. Deus tem uma aliança com você. Ah, pastor, eu acho que o senhor está enganado, deve ser com o vizinho aqui, porque comigo, pastor, não é possível, pastor, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assim, eu sou assado. Aqui é que é a maravilha, ele se aliança conosco sem que nós mereçamos. Paulo disse assim, olha, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, ele morreu por nós e ofereceu o seu sangue pelos nossos pecados, sem que houvesse qualquer tipo de mérito em nós. Você não merece nada. Eu não mereço nada. Você pode dizer comigo, eu não tenho mérito algum. Mas ainda assim ele te amou. Ele te amou de uma forma tão grandiosa que ninguém jamais poderá explicar. O quanto Jesus te ama, nunca poderá ser explicado isto. Porque é imerecido, não há mérito humano nessas coisas. Quem está me entendendo nesta manhã? Agora olha que coisa linda. Ele diz assim, o texto diz, ainda no verso 1, ele diz que ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, vírgula, de 2 em 2. Aí aqui começa a nossa lição desta mensagem. Por que ele não mandou separadamente? Seriam 70 cidades visitadas de cada vez. Imagina que aparentemente parece mais lucro. Ao mandar de 2 em 2, ele só estava alcançando 35 vilarejos de cada vez. Ele poderia dobrar esse alcance se ele mandasse individualmente. Um de cada vez, um para cada lugar, seriam 70 vilarejos alcançados de uma só vez. Mas ele estava aqui tentando nos passar uma mensagem. É que ninguém é absoluto. Ninguém pode fazer nada sozinho. Aliás, ele diz em João capítulo 15, quando ele está falando sobre a videira verdadeira, ele diz no verso 5, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Irmãos, a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, bramindo como leão procurando a quem possa tragar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O diabo não está de brincadeira. O diabo montou um grande circo, uma grande estrutura diabólica no mundo inteiro. São arapucas montadas em vários lugares para tentar de alguma forma te aprisionar, te capturar, para tentar tornar você escravo das suas mentiras. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Ele está dizendo o seguinte, olha, você é muito mais forte se você tiver ajuda. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Isso serve para o casamento, isso serve para o companheirismo. Então, nós os casados,
nós somos muito mais fortes juntos. Nós somos muito mais fortes se nós nos apoiarmos, se nós cobrirmos um ao outro, se nós protegermos um ao outro, se nós perdoarmos um ao outro. Nós somos muito mais fortes. Ele não mandou individualmente. Ah, pastor, eu pastoreei uma pessoa, né, que eu nunca vou esquecer essa pessoa. Ela não gostava de fazer nada com ninguém. Nada. Tudo dela tinha que ser sozinha. Tem que ser sozinha, pastor, tem que ser sozinha. Como assim sozinha? Não existe esse negócio de sozinho. Se você está sozinho e cai num buraco, meu amigo, você está sozinho e caiu num buraco, você está perdido. Quando nós estamos em comunhão e trabalhamos em comunhão um com o outro, o que acontece? Há um momento em que eu estou muito robusto, muito forte, ela está fragilizada. Então o que eu faço? Apoio aqui no meu ombro, vamos embora. Aí encaminha 10 milhas, chega lá na frente, eu fragilizo e ela está robusta. Conclusão, eu seguro no ombro dela e vamos caminhar mais 10 milhas. Nós somos muito mais fortes quando nós estamos pareados, quando estamos trabalhando juntos, quando nós entendemos que nós precisamos do outro. E para isso não precisa, pastor, eu até aceito, mas tem que ser alguém que não tenha defeitos. É aquilo que alguém disse, né? Tem gente que sai da igreja porque tem defeito, né? Aí um pastor amigo meu costumava dizer, se você encontrar uma igreja que não tenha defeito, não vá para lá porque você vai estragar a igreja. Quem está entendendo, irmãos? Ele diz, vão de 2 em 2. E aí você imagina agora, porque a vida naquela época, a caminhada naquela época era muito difícil. Hoje em dia não, você vai ali para o Boston Logan, pega um avião, 5 horas depois está lá em Los Angeles. Do outro lado do país. Naquela época, meu filho, eram dias e dias andando a pé, na poeira, cruzando estradas, matas, campinas e etc. Era um negócio muito difícil de se fazer. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo o seguinte, vai chegar momentos na sua caminhada que a coisa vai ser tão difícil, que se você não tiver apoio, você para. Você vai parar de caminhar. Você precisa de apoio, você precisa ter em quem se apoiar. E de novo, às vezes pode ser o cônjuge, mas às vezes a ajuda vem de fora. Às vezes é um irmão, uma irmã com quem você tem comunhão. Então ele mandou de 2 em 2. Número 2, esse é o número 1. Número 2, ele diz, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. É mais ou menos o seguinte, eu estou passando aqui, né? Se eu estou passando aqui é porque Jesus também vai passar. Cheguei na sua casa, né? Se eu cheguei na sua casa, Jesus também vai chegar. Cheguei na igreja, Jesus também chega. O que Jesus está dizendo é o seguinte, ei, eu estou dando a vocês autoridade para me representar. Onde vocês forem, eu irei. Onde vocês falarem, eu falarei. Onde vocês cantarem, eu abençoarei. Eu vou mandar vocês em lugares onde eu hei de passar. Agora, se vocês prestarem atenção, até esse dado momento, esta missão era de João Batista. João Batista era o único que tinha a missão de precursor do Messias. João Batista veio e começou a anunciar, está vindo aí, ele está vindo aí, hein? Ele está vindo aí, hein? E aí João Batista, o pastor não entendia muito bem que cara maluco é esse, vestido com essa roupa estranha, comendo gafanhoto. E João Batista anunciava, está vindo aí, ele está vindo aí, hein? Eu batizo com água, mas está vindo um aí que batiza com fogo, hein? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E João Batista dizia mais outra coisa, ele tem uma pá, hein? Olha que mensagem mais maluca. Ele tem uma pá na mão, hein? E ele ajunta a palha, joga no fogo e guarda o trigo no celeiro. O que João Batista está dizendo? Eu estou falando de um homem sobrenatural.
Eu estou falando de Deus encarnado. Que onde ele chega, a situação não fica a mesma. A situação da sua casa não pode ser a mesma, se Jesus já chegou lá. Não pode ser a mesma. A situação da sua casa tem que mudar, se Jesus chegou lá. Pastor, não sei se ele chegou ainda, então vai chegar hoje. Amém, irmãos? Porque você está sentado do lado de alguém que ele mandou, porque ele vai passar logo em seguida. Ele está dizendo, vão de cidade em cidade, em lugares por onde ele havia de ir. Diga comigo, eu pré-anuncio a obra de Deus. Digo, mover do Espírito. Aquilo que Deus vai fazer, aquilo que o Espírito vai fazer. Imagina quem é o pré-anunciante, ou o precursor, eu e você. Somos nós dois. Aí o verso 3 diz um negócio meio scary, mas tudo que Jesus diz é importante. Um pouco assustador, mas é importante. Ele diz assim, ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Eu sempre entendi esse texto de uma forma que não está necessariamente errada, mas hoje de manhã me abriu a mente para uma outra coisa, que eu não tinha prestado atenção ainda. Olha bem, Jesus, falando de João Batista, diz assim, dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Ele diz. Mudando a frase, o que ele está dizendo é o seguinte, João Batista é o maior de todos que já nasceu no planeta Terra, dos nascidos de mulher. Aí ele diz algo que parece que ele cancela tudo que ele falou. Ele falou assim, mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Então, pera um pouquinho, eu preciso entender isso, você pode explicar isso melhor, Jesus? Como que ele pode ser o maior dos nascidos de mulher, se o menor do reino é maior do que ele? Porque ele está falando de níveis de aliança. Níveis de aliança. O que ele está dizendo é o seguinte, esta aliança, ela tem um nível, o nível dela é esse aqui. Dessa aliança, João Batista é o maior de todos. Agora, tem uma nova aliança que o nível dela por si mesmo já é maior. Porque é uma aliança, esta aliança aqui, ela é firmada com sangue de cordeiros e de bodes. Agora a nova aliança, ela é firmada com o sangue do Cordeiro de Deus. E Jesus está dizendo, esse desnível é inevitável. Esta é a antiga aliança, esta é a nova aliança. Então não importa se o maior daqui tem 3 metros de altura, e o menor daqui só tem 50 centímetros, que ele vai continuar sendo maior, porque as alianças estão desniveladas. A nova aliança é mais potente, estão entendendo? João Batista, por exemplo, sendo o maior da sua aliança, ele nunca teve a oportunidade que você tem, por exemplo, de ser batizado no Espírito Santo, de falar a língua dos anjos, de ter experiências sobrenaturais com o Espírito Santo habitando em você. João Batista não teve essa experiência. Pastor, mas o que isso tem a ver? O verso 3 segue mais ou menos esse raciocínio. Porque eu entendia a primeira camada desse texto. A primeira camada é o seguinte, eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Ok, ou seja, nós não somos lobos. Nós somos cordeiros. E ser cordeiro no meio de lobo tem um preço. É ou não é? Às vezes a gente sofre o dano. Às vezes pagamos o preço. Quando você está cercado de lobos, sendo você cordeiro. É verdade isto? É verdade. Paulo diz em 1 Coríntios que nós não deveríamos ter litígio entre nós. Ele diz assim, por que você não sofre o dano? O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, se você ama Jesus, você precisa aprender a sofrer. Você precisa aprender a pagar o preço e sofrer o dano do que causar escândalo, do que brigar com seu irmão, do que ser uma pessoa problemática, ranzinza. Isso é verdade? É verdade. Mas hoje eu entendi um outro lado dessa moeda. Entendi o seguinte, o reino de Deus é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que um cordeiro do reino pode mais do que um lobo lá fora.
há mais poder num cordeiro do reino do que num lobo do reino de Satanás. Por quê? Porque o cordeiro tem a natureza da pomba. O cordeiro é considerado o animal mais dócil que existe na face da terra. Não existe nenhum outro animal mais dócil do que um cordeiro. É o único animal, escute bem, o único animal que morre sem fazer um só som. Corta a garganta de um cordeiro, corta fora, corta a jugular. O sangue todo se esvai e ele não faz um único som. Ele morre em silêncio. Por isso que João Batista, quando viu Jesus, João capítulo 2, ele olha para Jesus e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois ele vai ser anunciado como leão, mas por enquanto ele é cordeiro. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora ouça bem. Jesus está dizendo: eu estou mandando vocês como cordeiro no meio de lobos, hein? O que Jesus está dizendo? Eu estou mandando vocês aí para serem esbofeteados, apanharem, sofrerem, e pintar e bordarem com vocês. É isso que Jesus está dizendo? Não. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o que eu estou dando a vocês é tão poderoso, que mesmo como cordeiros, vocês serão capazes de dominar a área onde vocês estiverem. Porque Jesus dominou como leão? Não, ele dominou como cordeiro. Como cordeiro, foi lá, derramou o seu sangue, Satanás aplaudindo. Eu acho que, como o diabo não é onisciente, eu acho que o diabo não tinha a menor clue do que ia acontecer a partir do momento que Jesus expirasse naquela cruz. Eu acho que ele não tinha a menor ideia do problema que ele tinha arranjado para si mesmo. Toda aquela trama para matar Jesus. Oh my God. Aí quando logo que ele morre, que ele expira e morre, aí a Bíblia diz que ele desceu às regiões mais profundas da terra, onde fica o Hades, o reino da morte. Ele desceu às regiões mais profundas e tomou a chave da morte e do inferno. Ei, meu Deus! Eu fico imaginando ele entrando, porta dentro, metendo o pé se é que tem porta, não sei nem se tem porta naquela caverna fedorenta do diabo. Mas ele entra porta dentro, como cordeiro, marca nas mãos, marca nos pés. Aleluia! E ele entra e toma a chave. Ele não pede, a Bíblia diz que ele tomou a chave da morte e do inferno. Oh, meu Deus. Satanás tentando te aprisionar, tentando escravizar a sua casa, sendo que ele não tem nem a chave da casa dele. Essa chave está nas mãos de Jesus. Jesus tem a chave da morte e do inferno. Você pode dar glória a Deus nesta manhã? Por isso que ele está dizendo: ei, eu estou mandando vocês como cordeiro no meio de lobos. O que isso significa, pastor? Na prática, é o seguinte: toda vez que você se sentir pressionado, oprimido de alguma forma, toda vez que você se sentir perseguido, que você perceber que o diabo está usando pessoas para tentar te oprimir, lembre-se que como cordeiro você é mais poderoso do que tudo aquilo que está à sua volta. Você tem um par de armas. Você tem um par de armas que é mais poderoso do que bazuca, do que arma nuclear, do que qualquer coisa. Alguém sabe do que eu estou falando? Aqui, ó. 2 rótulas. Isso aqui tem um poder nessas rótulas que você não calcula. Toda vez que essas rótulas batem no chão e você começa a clamar a Deus, você está ativando um poder que ninguém tem à sua volta. Estou mandando vocês como ovelhas no meio de lobos. E no final das contas, quem sai ganhando? Os lobos? Não, as ovelhas. Digam glória a Deus. E aí o verso 4, ele diz assim: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Bolsa significa a estrutura financeira.
Porque quando diz bolsa aqui, não é bolsa como a gente está acostumado hoje. Eram umas bolsinhas pequenininhas que eram amarradas por cima e que eles normalmente carregavam na cintura. Ali iam as moedas. A bolsa é aquilo. O alforge, sim, era algo maior, que tinha como se fosse uma bolsa de pano, que eles colocavam nos ombros e pendurava do lado. Era maior, era uma bag maior. Ali ia pão, às vezes um pouco de água, coisa dessa natureza, que eles carregavam. Cabia, às vezes, o odre com água, porque eles também carregavam água em odres, não apenas vinho. E, então, esse é o alforge. Então, quando Jesus diz, não levem bolsa nem alforge, o que ele está dizendo é o seguinte: eu não quero que vocês confiem no sistema econômico. E não quero que vocês confiem na despensa que vocês têm em casa. Como assim, Jesus? Porque e se vier uma pandemia de um tal coronavírus? Que você não puder trabalhar, não tiver entrando dinheiro. O que acontece se você abrir a despensa e você vê que ela está diminuindo, você não tem como reabastecê-la? O que acontece com as pandemias da vida, com os problemas que a vida nos reserva sem que saibamos? Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, eu estou mandando vocês, mas eu estou mandando vocês, eu quero que vocês aprendam a depender de mim. Dependam de mim, ele está dizendo. Eu vou cuidar de vocês, eu vou sustentar vocês. Aí, olha o que ele diz logo em seguida. Ele diz assim, onde vocês chegarem, ficai na mesma casa. Se ali houver algum filho da paz, etc. Chega na casa, diz, pai seja nesta casa, verso 5. Aí no verso 7 ele diz, ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Olha que maravilha, estou pensando até em fazer um teste, né? Aí com algumas famílias da igreja, estou pensando em, né, pegar a Zandra aí, a gente tranca a nossa casa lá, bota essas coisas no storage, o que você acha? E a gente vai, ponga numa casa aí e fica. Vamos ficando. Hein? Depois vocês, por favor, deem um nome aí, coloca a lista aí para DG, que nós vamos pegar uma lista inteira, vamos começar pela lista, né? Então, olha bem, irmãos, que coisa tremenda, olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte, eu vou ensinar vocês a dependerem de mim. É isso que ele está dizendo. Ele não está dando um modelo para ser reproduzido sempre. Não, esse modelo funcionava naquela época, é verdade. Mas ele está dando um princípio, ao invés do modelo, ele quer que aprendamos o princípio. Quantos nesta sala viveram intervenções sobrenaturais de Deus durante essa pandemia? Quando o sistema econômico falhou, é ou não é? Falhou. Quem imaginava que esta nação hoje ia estar com quase 14% de desempregados? Era a nação que tinha o menor índice de desempregados do mundo. Estava 2 ponto alguma coisa por cento de desempregados. A economia do governo Trump estava maravilhosa. De repente vem a pandemia e em 50 dias, 13,8% de gente desempregada nesta nação. O sistema econômico entrou em colapso, as bolsas de valores despencaram. Empresas que pareciam inquebráveis, de repente começaram a fechar as portas. Sabe o que é isso? Isto é o Senhor, Deus Jeová, dizendo o seguinte, você ganha mais se você confiar em mim, do que se você confiar no sistema econômico mundial. Quando Deus queria me envolver no ministério, sabe o que aconteceu conosco? Eu tenho cá os meus talentos, sempre trabalhei, graças a Deus sempre tive força para trabalhar. Mas Deus me queria no ministério, eu tentando driblar Deus. Eu trabalhava numa loja de material elétrico e eu era gerente desta loja. E eletricista, fazia trabalhos de elétrica na época. E aí o que acontece? Eu comecei então a gostar do negócio. Eu já era consagrado ao ministério, já estava envolvido no ministério, mas estava tentando correr do ministério de tempo integral.
E aí o que acontece? Eu falei, bom, quer saber, eu vou montar a minha própria loja. Eu vou montar a minha própria loja. Fui lá, aluguei um espaço, metade desse aqui mais ou menos, um espaço, e eu tinha lá os meus contatos e tal, comprei um monte de mercadoria, algumas coisas e tal, algumas, inclusive comprei, paguei dinheiro, e abri a loja e montei a loja. E era naquela época, nós estamos falando de 35, 36 anos atrás. Mais ou menos, ou seja, eu tinha uns 8 anos, né? 30 e poucos anos atrás, quase 40 anos atrás. Olha que loucura, irmãos. Naquela época que o dólar estava mais ou menos parecido com agora. Dólar a 4 e tanto, 5 e tanto. E naquela época dos juros no Brasil, daqueles juros de overnight, que você dormia de um jeito, acordava, o juro estava o dobro. Aquela loucura. Os especuladores faziam fortunas da noite para o dia. E o que acontece? O dólar estava subindo, todo dia subia. Aí eu virei para essa aqui, nós tínhamos uma reserva em dinheiro, eu virei para essa aqui e falei assim, olha, eu acho que agora é a hora da gente se dar bem, viu? Nós vamos se dar bem agora. Nós vamos comprar, pegar tudo que a gente tem, deixar só uma coisinha do dia a dia e vamos comprar tudo de dólar. Porque do jeito que esse dólar está subindo, a gente comprar e guardar ele em um mês, nós estamos feitos. Diga comigo, o astuto é pego na sua própria estultícia. Eu achando que eu ia dar um drible em Deus. Irmãos, parece brincadeira o que eu vou contar. O dólar subindo. Eu fui lá, juntei tudo que eu tinha, juntei tudo que eu podia, corri lá e comprei dólar. Tanto de dólar que eu já não lembro mais, que mudou tanto o dinheiro do Brasil que eu já não lembro mais. Mas comprei uma quantidade de dólares. Comprei no final do pregão de um dia. Anoiteceu, quando foi naquela noite, nós estávamos assentados na sala da casa, eu todo animado com aquele pacotinho de dólar guardado numa caixinha, a gente sentado lá, ligamos no jornal, vem a notícia lá que aconteceu não sei o que no governo, o dólar foi e despencou lá para baixo. Naquela noite, aí o desespero chegou na porta assim, eu falei, não, está tudo sob controle, amanhã muda. Chegou no dia seguinte, caiu de novo, no outro caiu de novo, foi caindo. Resultado, eu peguei, vamos dizer, 10 mil reais, um exemplo, comprei na época, sei lá, 4 mil dólares, e chegou um ponto que aqueles mesmos 4 mil dólares já não comprava nem 5 mil reais, estava mais ou menos nesse nível. E aí eu, naquela situação, eu falava com ele, o que você acha? Espera mais, não espera? E já estava 4 ou 5 dias o dólar caindo, assim, sequencial. Eu falei, não, vamos esperar aí, porque isso é acidental. Aí esperei mais um dia, caiu mais um pouco. Esperei outro dia, caiu mais um pouco. Aí eu desesperei, porque ia continuar caindo e eu ia perder toda a reserva que eu tinha. Eu falei, não, vamos vender enquanto a gente pode, rapidamente, depois a gente recupera. Corri lá no dia seguinte, peguei o dinheiro todo que eu tinha, corri lá, vendi o dólar, apurei tudo. Foi naquela noite o bendito do dólar subiu. Parece uma piada que eu estou contando para vocês. Naquela noite, virou o dia, o dólar subiu e não parou de subir. Está subindo até hoje. Aí eu fui orar a Deus, falei assim, eu não estou entendendo, o Senhor abençoa tanta gente por aí, Aí Deus falou comigo, porque você é teimoso. Você quer confiar mais no sistema econômico do que em mim. Deu-me um puxão de orelha. A gente olha porque tem um bom trabalho, porque tem uma reservinha lá, porque não sei o quê, porque o carro está novo, porque não sei o quê. A gente acha que está seguro. Não, você está seguro porque o teu Deus cuida de você. Deus cuida de você. Amém, gente? Então ele diz, não leve bolsa nem alforje, não se preocupe com, mas eu ganho pouco. A gente está tendo uma experiência com a minha filha. Minha filha ficou desviada há um tempo. E a gente orando por ela, orando.
E aí, em 2019, não sei quem lembra aqui, os mais antigos, eu tive uma experiência com Deus na virada do ano de 2018 para 2019, quando eu tive a experiência mais estranha que eu já tive com Deus. Em uma experiência, Deus me mostrou todo o ano de 2019 o que ia acontecer comigo e com a minha família e com a igreja. Todo 2019, foi a coisa mais estranha. Eu assisti o ano passar sabendo tudo o que ia acontecer, tudo. Inclusive com os meus filhos. Deus falou comigo que ia restaurar a minha filha e abençoar o meu filho no mês de setembro. Deus falou comigo na virada do ano. Quando chegou no mês de setembro, meu filho fez a cidadania e a minha filha voltou para Jesus. Aí agora ela falando com a gente, né, falando com a mãe dela ontem, porque a partir do momento... Então ela estava numa pindaíba tremenda, trabalhava, o dinheiro desaparecia, não dava conta, aquela coisa e tal, e aí não dava conta de pagar o mortgage, e atrasava a prestação do carro, aquela coisa, que ela já é dona da casa dela e tudo. Aquela loucura. A gente ajudava à medida que podia e tal, mas sempre dizendo para ela, não adianta te ajudar e colocar dinheiro em saquetel furado. O seu problema é porque você não tem a bênção de Deus. Voltou para Jesus, fez um concerto com Deus, o que aconteceu? Deus começou a ajustar as coisas. E aí ontem ela falando com a gente, falando com a mãe dela, mãe, que coisa impressionante, mãe. Eu continuo basicamente fazendo as mesmas coisas, mas tudo mudou, mãe. Tudo mudou. Diga comigo, é melhor confiar em Deus. Você não precisa de bolsa, nem de alforge. E ele diz, nem sandália. Sabe o que é sandália? Sandália é a sua base. Base de sustentação. A sandália é aquilo que aparentemente protege os seus pés de não se machucarem. Jesus está dizendo assim, ei, você não precisa de nada disso. Não é que você não precisa trabalhar, você está entendendo, né? O que Jesus está dizendo é, você não precisa depender disso. Eu vou suprir as suas necessidades. Eu vou abrir para você portas que você não dá conta de abrir nem em 1000 anos. Eu vou suprir as suas necessidades. E aí eu lembro um irmão que nós tínhamos na igreja que eu pastoreei lá em Colatina. Esse irmão foi um dos casos mais emblemáticos que eu tive no ministério, uma pessoa que durante um tempo me deu tanto problema. Disciplinei ele várias vezes, era uma problemada, o rapaz era um problema. Aí um dia, Deus me deu uma palavra para ele, estava um culto como esse, e Deus me deu uma palavra, completando um sonho que eu tinha tido uns dias antes, 2, 3 dias antes. Para você ter uma ideia, ele era tão problemático que pastor não gosta de perder ninguém, né? Qualquer pessoa que a gente perde por qualquer razão dá uma dor no coração, porque o pastor é assim. Ele era tão problemático que eu estava pedindo a Deus para ele ir embora. E eu falava, Senhor, pelo amor de Deus, leva esse fulano embora para algum lugar. Aí um dia eu estou no culto, Deus fala, vai lá, fala com fulano. Olha bem, vai lá e fala com fulano, que eu estou quebrando uma maldição na vida dele. E tudo que ele ganha desaparece, tudo que ele faz some, ele não consegue avançar, começa, não termina. Eu estou quebrando essa maldição na vida dele e eu vou abençoá-lo a partir de hoje. Cabe na sua cabeça um negócio desse? Cabe na sua cabeça? Eu falei, oi? Falei, what? E você sabe como é que Deus é, né? Deus mandou, não faz não, para tu ver. Né? E é muito séria essa questão profética, porque o profético libera a coisa. Então, se Deus te diz, você não faz, e aquilo não é liberado, você vai pagar depois por aquilo, na vida da pessoa. E eu fui lá e fiz o que Deus mandou. Pronto. Resultado, casou com uma moça, uma das melhores moças da igreja.
e tal, e aquele rapaz começou a crescer, comprou carro, inclusive hoje mora na Flórida, está lá com a família, as filhas estudando. Deus mudou a história daquele rapaz. O que eu não sabia é que ele ia se tornar um dos meus maiores aliados. Um dos meus maiores defensores da igreja. Aquele rapaz. O que eu estou tentando te dizer? Escute bem. Coisas que você leva 10, 15 anos para conseguir fazendo, ralando, batendo a cabeça, estrupiando as mãos. Deus te dá com um estralo de dedos. Ele te abençoa em minutos. Ele determina uma liberação sobre a sua vida. O favor de Deus, a bênção de Deus, o Senhor disse no Velho Testamento, é a bênção do Senhor que enriquece e Ele não acrescenta dores. Digam glória a Deus. Verso 9, eu vou terminar com duas coisas nesta manhã. Primeiro, veja bem, olhem para mim aqui. Jesus está enviando eu e você. Você pode olhar para você e falar, eu sou o pobrezinho, coitadinho, de não sei o que e tal. Jesus está falando, não, eu estou te enviando. Você vai porque eu vou passar logo atrás. Você mesmo. Mas eu, pastor, é você. Você mesmo. Aí no verso 9, olha bem, que essa é a minha guerra com Deus. Eu estava falando até esses dias numa live, falando sobre esse versículo aqui. Ele diz assim, olha bem, mandando o pessoal ir nas vilas. Ele diz, curai os enfermos que nela houver. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado o reino de Deus. Pela lógica, não era para ter um doente em Framingham. Com esse tanto de igreja que tem por aí. Jesus está dizendo, quando vocês chegarem numa vila, cura os doentes que estiverem lá. Como que pode ter gente doente à nossa volta ainda? Só tem uma explicação. Nós erramos o rumo em algum lugar. E estamos tentando voltar, amém? Eu não aceito ficar no erro. Nós estamos orando, jejuando e clamando, porque queremos voltar para o centro da vontade de Deus. Porque Ele está dizendo aos queridos, eu estou enviando vocês, vão lá e cure os enfermos que houverem naquela cidade. E é o que acontecia. Eles iam e os enfermos eram curados. Digam glória a Deus. E verso 16 eu termino com isso. Ele diz assim, quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Uau! Pastor, eu acho que isso aí é para o senhor, é para o Billy Graham, deve ser para o Benny Hinn. Para mim, pastor, não é possível. Está escrito ali, está escrito na sua Bíblia? Sim ou não? Então é para você. Jesus está dizendo, quem ouvir vocês, vai estar ouvindo a mim. Quem ouvir vocês, vai estar ouvindo a mim. Isso tem que te dar uma ousadia. Fique de pé. Coloque de pé. Isso tem que te dar uma ousadia de você abrir a boca e abençoar os seus parentes, os seus amigos. Porque a bênção não é sua, você não é o dono da bênção, você é apenas o porta-voz da bênção. De poder chegar para alguém e falar, não, fica tranquilo, eu vou orar por você agora, eu vou cuidar disso agora. E outra coisa, para orar por alguém precisa daquela oração elaborada. Oh, magnaníssimo, extraordinário, glorioso. Não precisa nada disso. É só orar, falar, eu te abençoo no nome de Jesus, Senhor, cobre esta pessoa com teu sangue. Eu te abençoo no nome de Jesus. Orar é coisa simples, gente. E Jesus está dizendo, ei, estou enviando vocês, e quem ouvir vocês,
quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita, pastor, eu tenho um sentimento de rejeição terrível. Se me rejeitar, pastor, eu fico acabado. Jesus está dizendo, quem vos rejeita, rejeita a mim. Alguém te rejeitou? Alguém desdenhou de você, fez pouco de você? Aí ele diz, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Está entendendo a cadeia de acontecimentos? Digam glória a Deus. Ele mesmo nos deu a autoridade de representá-lo. Por isso que eu prego com confiança. Por isso que eu oro pelas pessoas com confiança. É porque Ele nos deu essa autoridade. E deu para mim, para ele, para ela, ele. Significa que a sua vida não pode ser a mesma. E a vida das pessoas à sua volta também não pode mais ser a mesma. Você está debaixo de cobertura espiritual. E por estar debaixo de cobertura espiritual, você também pode cobrir o outro. Glória a Deus, irmãos. Você pode fechar os seus olhos na presença de Deus. Oh! Diga. Yeshua. Diga o nome dele nesta manhã. Diga Yeshua. Yeshua. Vocês dois, rapidamente, vem cá. Som, alô. Eu vi sabe o que é arame farpado? Eu vi um arame... Pode chegar mais perto um pouquinho? Chega para cá um pouquinho você. Estamos de máscara, estamos seguros. Eu vi um rolo de arame farpado, enrolado assim na sua... Quando eu vi a primeira vez, parecia uma coroa de espinho, mas depois o Senhor me mostrou que era um rolo de arame farpado, com as coisas enfiadas assim na sua cabeça. Entendeu? E o discernimento que me veio é de que tem algum bloqueio na sua mente. Tem alguma coisa na sua mente que te impede de firmar, de ter compreensão
e de firmar. São bloqueios. E isso, vocês são o quê? Casados. E isso provavelmente deve estar afetando vocês. Talvez até a sua vida de um modo geral, sua vida profissional e etc. Mas nesta manhã, nesta manhã Jesus vai quebrar isso. Você vai sentir uma diferença brutal. Quantos concordam que Jesus pode quebrar isso? Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu arranco todo esse impedimento da mente desse homem. Shura massata karamassai. Ei! Eu quebro, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja liberada a sua mente. Eu ministro clareza à sua mente, para a glória do teu santo nome. Eu abençoo, me dá suas mãos aqui. Eu abençoo as suas mãos. Oh, as suas mãos vão produzir muito mais. As suas mãos vão produzir muito mais, porque todo impedimento seja quebrado. Eu abençoo as suas mãos. Em nome de Jesus. Pega o álcool gel lá para mim. Eu abençoo as suas mãos, no nome de Jesus. Eu abençoo a sua mente, seus pensamentos, seu raciocínio, em nome de Jesus Cristo. Das mãos vocês dois. Pai, eu declaro sobre eles a proteção do alto. Cobre este casal com o sangue de Jesus. Tira todo impedimento, toda seta maligna, todo plano satânico. Eu cancelo nesta manhã. Eu cancelo nesta manhã. Em nome de Jesus. E a partir de hoje, clareza de raciocínio. Oh, produtividade nesta manhã, para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Pega aqui, ó. Oh! Yeshua. Eu lanço a tua bênção mais uma vez sobre o teu povo, Senhor. Cada um aqui neste lugar seja impactado pela presença de Deus. Tenha a tua casa tomada pela presença e pela bênção do Deus Altíssimo. Caia por terra toda corrente, caia por terra todo impedimento. Eu desbarato todo plano diabólico. Caia por terra nesta manhã. Eu declaro sobre a sua vida uma semana gloriosa. Eu declaro sobre a sua vida um tempo poderoso pós-pandemia. Você nunca produziu como vai produzir agora. Deus vai te prosperar. Deus vai te abençoar de uma forma única como você nunca experimentou. Porque há uma liberação de Deus sobre você. Há uma liberação de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Seja tomado, seja cheio nesta manhã, para a glória do Senhor. Pai, eu abençoo os que assistem online, os que estão agora assistindo fora daqui. Cobre cada um com a tua bênção, com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E todos dizem glória a Deus. Mais forte, diga glória a Deus. Amém, Jesus.